Se você me der apenas alguns minutos, vou mostrar uma das ferramentas de risco mais poderosas do TradingView. Quando você negocia, está sempre exposto ao risco. Você não pode eliminá-lo completamente, mas pode medi-lo e gerenciá-lo corretamente. E este indicador que vou mostrar agora faz exatamente isso. Ele se chama Fair Value Bands, criado pela Quantify Tools. Assim que você ver como ele funciona, vai entender como medir o risco de uma forma totalmente nova e como usá-lo para tomar decisões de negociação mais inteligentes. Então, vamos colocá-lo no gráfico. Abra o TradingView, carregue qualquer mercado e período de tempo que desejar, depois clique em indicadores aqui. Em seguida, digite Fair Value Bands. Selecione o da Quantify Tools. No momento em que você adicioná-lo, verá faixas coloridas sobrepostas no seu gráfico. Essas faixas podem parecer semelhantes às Bollinger Bands ou Keltner Channels, mas os cálculos são completamente diferentes. Em vez de mudar constantemente com a volatilidade, as Fair Value Bands usam desvio histórico, o que as torna mais suaves, estáveis e muito mais confiáveis para medir o risco. Agora vamos configurá-lo rapidamente. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar. Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Abra as configurações primeiro de tudo. Você pode fazer isso por aqui. Depois, na guia Inputs, role para baixo e desmarque Inputs in Status Line. Para deixar tudo limpo. Em seguida, vá para a guia Style. Role para baixo. Para Fair Value Basis, aumenta a opacidade para 80% tanto para as cores branca quanto vermelha. Isso é necessário para fazer com que os principais elementos do indicador se destaquem no gráfico de negociação. Para Fair Value Deviation 1x, defina as bandas superior e inferior para 50% de opacidade. Claro que você pode alterar essas configurações de acordo com sua preferência. Para Extreme Fair Value Deviation, defina as bandas superior e inferior para 30% de opacidade. Depois de fazer isso, o gráfico fica cristalino e os níveis são fáceis de ver e entender no gráfico de negociação. Agora vamos detalhar. A linha do meio é o nosso valor justo. Por padrão, é uma média móvel simples com comprimento 20. Quando o preço está acima dela, a linha fica branca. Quando o preço está abaixo dela, a linha fica vermelha. Mas aqui está a parte importante, não usamos essa linha para prever a direção. Nós a usamos como o valor justo do mercado, e a chave é medir quão longe o preço se desvia desse valor justo. Esse desvio é nossa medida de risco. A primeira faixa acima e abaixo da linha de valor justo cria a Fair Value Area. Quando o preço está dentro dessa zona, é considerado baixo risco. Se o preço estiver acima da linha mas dentro da primeira faixa, a tendência é de alta. Se estiver abaixo da linha mas dentro da primeira faixa, a tendência é de baixa. Quando o preço sai dessa área de valor justo para as próximas zonas, as coisas mudam. Entre a primeira e a segunda faixas é considerado alto risco. Entre a segunda e a terceira faixas é considerado risco máximo. Essas zonas são destacadas em vermelho ou azul. O azul mostra risco extremo de queda, o vermelho mostra risco extremo de alta. O indicador ainda vem com uma tabela que acompanha as estatísticas de quantas vezes o preço está em cada área. Cada zona recebe um número. 0 é a área de valor justo, 1 e menos 1 são as primeiras desvios, 2 e menos 2 são as segundas, 3 e menos 3 são os extremos. Na maioria dos gráficos, você notará que mais de 90% do tempo o preço permanece na área de valor justo. Apenas uma pequena porcentagem do tempo ele se move para as zonas de maior risco, e muito raramente ele vai para as zonas extremas. Mas quando isso acontece, é quando você sabe que o risco está no nível mais alto e uma reversão de volta para o valor justo se torna provável. Pensa assim. Quando o mercado está em forte tendência e o preço vai muito além da área de valor justo para a zona de risco máximo, o volume também dispara. Geralmente é quando os traders estão correndo atrás do movimento. Mas estatisticamente, essas são as áreas onde o preço tem mais chance de voltar em direção ao valor justo. Então, quando você vê o preço bem abaixo da linha de valor justo na zona azul extrema, a tendência é de queda, mas a probabilidade de uma reversão para cima também é alta. Quando você vê o preço bem acima da linha de valor justo na zona vermelha extrema, a tendência é de alta, mas a probabilidade de uma reversão para baixo em direção ao valor justo também é alta. Vamos passar por alguns exemplos reais para que você veja como isso funciona. No primeiro exemplo, o preço estava em tendência de baixa e a linha de valor justo estava vermelha. Após uma queda acentuada, o preço entrou profundamente na zona azul extrema.
Essa foi uma condição de alto risco clássica. Ao mesmo tempo, o volume disparou fortemente, mostrando pânico na venda. Mas como essa zona representa o risco máximo, ela também ofereceu uma oportunidade de reversão. Logo depois, vimos uma vela de alta se formar. Isso foi confirmação suficiente. Uma operação de compra pode ser feita aqui com stop logo abaixo da mínima extrema, já que vimos o preço rapidamente voltar em direção ao valor justo. O movimento não foi apenas uma correção, ele atingiu a linha central do valor justo em poucas velas e entregou uma operação de reversão limpa e de baixo risco. No segundo exemplo, aconteceu o contrário. O preço estava em forte tendência de alta com a linha de valor justo branca. Após uma longa alta, ele entrou na zona vermelha extrema. O volume aumentou à medida que os compradores entraram em peso, mas o mercado estava muito esticado em relação ao valor justo. Essa foi a condição de risco máximo. Pouco depois, uma vela de baixa forte se formou, mostrando rejeição no topo. Esse foi o nosso sinal. Entrar em uma operação de venda logo após essa vela com stop acima da máxima nessa situação nos deu uma operação perfeita na maioria das vezes. Claro, existem exceções e o preço pode continuar na mesma direção e seu stop loss ser atingido. Mas neste exemplo, o preço reverteu suavemente, saiu da zona vermelha e voltou para a linha de valor justo, novamente atingindo o alvo rapidamente. A razão pela qual isso funciona é simples. As Fair Value Bands são construídas em torno de probabilidades. Na maior parte do tempo, o preço permanece na área de valor justo. Quanto mais ele se estica, maior o risco, e maior a chance de voltar. É por isso que as reversões das zonas extremas acontecem com tanta frequência, e é exatamente assim que você pode usar este indicador para estratégias de reversão à média. Você também pode combinar as Fair Value Bands com outro indicador para confirmação extra. Uma ótima opção é o RSI. Por exemplo, deixe-me adicionar rapidamente o indicador RSI ao gráfico. É assim que você pode usar este indicador com o RSI. Quando o preço entra na zona azul extrema e ao mesmo tempo o RSI mostra condições de sobrevenda, isso é uma confirmação dupla para uma possível reversão de volta ao valor justo. E há mais chances de uma posição de compra lucrativa aqui. E quando o preço se estica na zona vermelha extrema, com o RSI sobrecomprado, isso é outro stop de alta probabilidade para uma reversão para baixo. É um filtro rápido que torna os sinais das Fair Value Bands ainda mais confiáveis. Então, para concluir, o indicador Fair Value Bands mostra exatamente onde está o valor justo do mercado, quão longe o preço se esticou dele e qual o nível de risco com o qual você está lidando. Quanto mais próximo o preço está do valor justo, menor é o risco. Quanto mais longe está, maior é o risco. E quando o preço está nas zonas extremas, você sabe que está no risco máximo, mas também onde podem acontecer as maiores oportunidades de reversão. É simples assim. Teste você mesmo, pratique identificar esses setups perfeitos e ele pode rapidamente se tornar uma das suas ferramentas de negociação mais confiáveis. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você achou útil esta explicação, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever para não perder o próximo. Vejo vocês no próximo vídeo.